nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia, como estamos? Espero que todos vocês estejam bem, animados, motivados com a nossa semana de aniversário, 2 anos de vida, né? Então, muitas oportunidades na mesa. Temos hoje o nosso ômega 3 da linha Olus, então hoje é dia de falar com todo mundo sobre o ômega 3, aproveitar, vender muito, colocar dinheiro no bolso e construir aí um extraordinário mês de maio, tá bom? Então eu espero aí que todo mundo esteja nessa mesma vibração, tá? Então estamos aqui numa terça-feira para a gente poder conversar, para a gente poder lapidar um pouco da nossa mentalidade, entender um pouquinho de algumas ações, atitudes que nós que trabalhamos com vendas temos que ter, né? É fundamental. E mais do que isso, eu acho que fortalecer essa conexão, né? Fortalecer a energia, fortalecer esse apoio mútuo que rola e começar o dia bem. Eu acho que a Conexão Raiva ela tem um verdadeiro papel nesse sentido, né? Poder trazer ali uma visão para a gente poder começar o dia bem, para a gente poder começar o dia motivado, para a gente poder começar o dia entusiasmado. É óbvio, né, que no meu ponto de vista, essa é uma habilidade que você desenvolve ao longo da tua vida, ao longo da tua carreira, ao longo da tua jornada. Então, principalmente você que está começando agora, que está dando seus primeiros passos, está se envolvendo com a Hive, então esteja presente nas conexões ou prontamente, assim que possível, se conecte às gravações. Afinal de contas, todo o material ele é documentado, todo o material ele fica disponível na plataforma do YouTube, no nosso Hive Academy, nossa página ali no YouTube, nosso canal. Você já curte ali, já deixa tudo organizado para sempre que chegar um vídeo novo você poder ter acesso a ele, você poder assistir assim que ele for subido ali na plataforma, para que você possa estar mesmo nessa vibração, nessa energia e conquistar tudo aquilo que você quer e sonha conquistar com a Hive, tá legal? Então, bora aproveitar, bora de fato aí viver esses dias maravilhosos aí da melhor maneira possível. E hoje, né, assim como vocês viram ali no grupo, a gente vai falar um pouco sobre mentalidade de vendedor. Por quê, pessoal? Por que que a gente tem que falar sobre mentalidade quando o assunto é vendas? Porque a gente precisa entender que vendedores de alta performance não se formam somente através de técnica, perfeito? Não é só técnica. A gente sim sempre tem um viés muito forte, um pilar muito importante, que é o pilar da mentalidade. Ah, mas por que que a gente, né, tem que ter, por que que a gente precisa desenvolver? Porque nós, né, como seres humanos, temos nossas emoções. E as nossas emoções, elas podem atuar de maneira positiva, ou seja, elas podem atuar impulsionando a nossa carreira, impulsionando os nossos resultados, impulsionando a nossa iniciativa, como também o contrário é verdadeiro. As nossas emoções, elas podem ser como um freio nas nossas ações, atitudes, iniciativas, e aí basicamente o nosso negócio ele tende a estagnar, ele tende a não andar. Por quê? Porque o processo de vendas é um processo contínuo. O processo de vendas, ele é muito definido, né, numa visão de coração. E poxa, se o coração ele para de bater por qualquer minuto que seja, a sequela, o problema que isso pode acarretar, ou se não até, né, o óbito que isso pode levar, ele é inerente.
Então a gente tem que entender que vendas é algo frequente e constante. E para que seja frequente e constante, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade. Por quê? Porque nós teremos dias fáceis e muitos dias difíceis. Eu acredito que a gente vai ter dentro da nossa jornada muito mais dia difícil do que dia fácil. Mas está tudo bem quando você entende, né, que é o dia difícil que lapida suas habilidades, é o dia difícil que lapida o seu emocional, é o dia difícil que você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Porque o dia quando ele é fácil. Quando você oferta para cinco e os cinco compram, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Você vai embora feliz, você fala, uau, que dia incrível. Agora, na grande maioria dos dias, você vai ofertar para cinco, um ou dois irão comprar, e você vai se questionar: caramba, mas eu falei com cinco pessoas, um ou dois só compraram. O que está acontecendo? Poxa, eu precisaria vender cinco. Então a gente precisa entender que existe, né? Esse pilar que é fundamental ser trabalhado dentro do mundo das vendas. Mas a boa notícia de tudo isso é que, de fato, pode ser também treinado, pode ser também aprendido esse coeficiente emocional. Então você pode lapidar, você pode desenvolver, você pode se tornar melhor. Eu sempre falo, né? Uma das coisas que para mim fica claro durante toda a minha carreira no marketing de relacionamento é que a gente tem muitos momentos que nós vamos para a fossa, né? Então vocês já devem ter ouvido eu usar essa expressão. Ir para a fossa não existe problema nenhum. O diferencial de pessoas que têm um alto resultado, que conquistam coisas grandiosas, que vendem bastante, não é se elas vão para a fossa ou não, e sim quanto tempo elas passam lá. Passar o tempo que você quiser passar lá é o que determina aquilo que você colhe como resultado. Porque, poxa, eu já tive dias horríveis. Eu já tive dias muito ruins de trabalho de vendas. Esses dias ruins, no momento que eles aconteceram, eles pareciam grandes monstros, eles pareciam grandes terremotos na minha vida, na minha carreira, na minha visão, né, na minha mentalidade. Só que o que eu aprendi ao longo dos anos? Eu aprendi a fazer um trabalho de ressignificar isso de maneira rápida. Eu aprendi a não passar muito tempo na fossa. Eu aprendi a virar a página de uma maneira rápida. E é isso que você precisa fazer. São algumas dicas, alguns insights que isso faz total diferença para que você possa construir um grande resultado aqui dentro. Legal? Então, a gente vai falar sobre basicamente, quero introduzir, né, três pilares que eles são fundamentais na mentalidade de um vendedor que de fato vai conquistar sucesso aqui dentro. E você precisa trabalhar nesses três pilares, tá? O primeiro pilar que você precisa trabalhar na tua carreira é o pilar da resiliência. O que eu quero dizer com isso? O não, ele não pode te abalar. Você precisa persistir independente do não. O que acontece, né? Qual que é o processo pós-não? O processo pós-não, eu acredito que ele vem baseado em algumas perguntas, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tomei um não. O que eu posso me questionar? Acho que o primeiro ponto é, de fato, eu questiono a minha habilidade naquele processo. Ou seja, poxa, falei demais? Fiz as perguntas certas ou não? Identifiquei de fato a dor daquela pessoa para ofertar a melhor solução? Eu sou um cara que eu gosto, diante de um desafio, de uma dificuldade, de um não, eu primeiramente questionar a minha habilidade profissional. Se eu encontro, porque assim, gente, quando a gente fala assim, questionar a habilidade profissional, eu não quero dizer que você está errado e ponto final. Não é isso. É responder algumas perguntas que te fazem passar na prova. Então, poxa, tomei um não. Então eu vou me questionar. Poxa, eu falei demais? Não, não falei demais. Eu falei o suficiente. Eu não fui aquele cara, né, que falou demais, chato, hiper técnico. Não, eu falei de maneira pontual, falei de maneira estratégica. Poxa, profissionalmente eu falei bem. Segundo, eu fiz as perguntas certas?
Ou eu fiquei tentando adivinhar? Pô, não, legal, eu fiz as perguntas certas. Então eu identifiquei, eu questionei, poxa, o que que hoje você busca, né? Como é que tá a sua pele? Então eu fui me desmembrando em perguntas para encontrar de fato verdadeiramente a dor daquela pessoa. Então eu chego à conclusão de que sim, eu fiz as perguntas certas. E terceiro, cara, de fato, né? Eu fui uma pessoa que transmitiu confiança, que transmitiu ali um brilho nos olhos na hora que eu tava falando da venda, eu tava entusiasmado com o produto. Poxa, não, sim. Então, assim, quando eu olho para uma situação dessa, primeiro eu faço a minha autoanálise, e segundo, eu faço a análise da pessoa. Poxa, a pessoa, ela é de fato o público para poder adquirir esse produto? Porque às vezes, gente, no não a gente meio que se embanana. A gente acha que o mundo tá desabando e desmoronando. O que que eu quero dizer com isso? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo um pouco mais fidedigno para todos nós. Hoje nós sabemos que nós temos, por exemplo, uma linha de proteínas que é uma das maiores e melhores linhas do Brasil, acredito eu, em termos de qualidade. Quando a gente olha, por exemplo, para a nossa proteína, o que que a gente vê, o que que a gente enxerga, qual que é o perfil do cliente ideal para a nossa proteína? Você concorda comigo que o perfil do cliente ideal para a nossa proteína não é aquele cara ou aquela moça que seja hiper maromba, que toma duas, três doses de proteína por dia, que para ela, né, 50 centavos, 60 centavos, R$ 1, R$ 2, que seja, de valor, né, no preço da dose de proteína faz diferença, porque ela toma duas, três doses de proteína por dia. Então, assim, às vezes eu tô diante de uma pessoa que eu entendo as dores, eu sou profissional, mas aquela pessoa, ela não é o público-alvo daquele meu produto. Eu tô vendendo o produto para uma pessoa que, cara, ela toma três doses de proteína por dia. Uma lata de 600 gramas para ela vai durar ali uma semana. Ela não é o público-alvo. Ai, Canina, mas ela consome proteína. Tudo bem. Mas dentro do desenho de como é hoje o nosso produto, o que que ele entrega, qual que é o diferencial, o que que ele busca, qual que é o perfil de cliente. Então, numa dessa, o que que acontece, né? A gente tem algumas pessoas que elas se embananam com essas situações. E é normal você se embananar. Às vezes está começando e tá tudo bem. Porque às vezes você ouve três não de três maromba da academia, que você fala assim, putz, ai, caramba, eu não vou conseguir vender para ninguém. Ai, essa proteína não é... Não, você está falando com o público errado. Às vezes, se você pega aquela pessoa, que é aquela pessoa que ela vai na academia 4 vezes por semana, ela faz questão de tomar uma proteína que tem um sabor agradável. Ela toma uma dose por dia quando vai treinar, por orientação do nutricionista, alguma pessoa que acompanha a saúde dela. Uma pessoa que você fala, olha, então deixa eu evidenciar para você o sabor, né? Você faz ali uma juice para ela poder experimentar, ela experimenta e ela fala assim, nossa, que proteína maravilhosa. Então, assim, é o perfil da pessoa. A gente tem que entender. O nosso produto, ele tem, em termos de qualidade, precificação, eles são produtos que eles se encaixam em determinados perfis. É natural. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, né, um perfume Chanel e um perfume contratipo da Chanel. A gente vai ter perfis e perfis. Óbvio que muita gente vai, às vezes, desejar usar o perfume da Chanel, mas não tem condição. Então ele vai para um contratipo. Agora, não adianta eu ficar querendo fazer com que aquela pessoa que vai adquirir o contratipo de qualquer forma, que ela compre o perfume original, porque às vezes ela não tem condição para isso. Só que isso não quer dizer que a Chanel ela não é uma boa marca, que ela não tenha mercado e que ela não encontre teu público. Então a gente precisa entender dentro do mundo da venda, eu sempre faço o primeiro questionamento que vem direto para mim. Depois eu faço um questionamento do que vai para a pessoa. Por quê? Porque quando um não quer, dois não briga. Ou seja, existe sim uma outra pessoa na narrativa. Eu preciso avaliar. Poxa, essa pessoa de fato é perfil? Poxa, de fato é perfil. É uma pessoa interessante. Cara, qual foi a objeção que aconteceu com ela? O que que foi? Qual que é o problema? Porque às vezes, que nem assim, às vezes a gente fica, né? Ah, mas a pessoa não tinha dinheiro. E às vezes ela não tem dinheiro mesmo. Agora a gente não pode nos crucificar para cada não, a gente não pode nos martirizar a cada não, a ponto da gente ser afetado, porque situações e condições acontecem.
Quantas vezes eu já fui na minha academia, eu fiz uma degustação, eu fui vender creatina, que a pessoa que estava ali comigo, ela tinha acabado de comprar creatina no mês passado. O que que eu posso fazer numa situação igual a essa? O problema é o qual? Eu posso pegar, acompanhar, falar com ela no mês que vem, quando a creatina dela tiver para acabar, fazer o meu trabalho. Agora, esse não, ele é um não que ele deve me abalar, porque não é um não que deve me abalar. O que que eu tenho que fazer numa situação igual a essa? Putz, eu preciso aprender. Qual que é a lição? A lição é ser mais frequente, ou seja, estar presente de uma maneira mais intencional e com maior frequência, vai fazer com que quando o pote de creatina de qualquer pessoa fosse acabar, ela vai lembrar de mim primeiro. Eu preciso tirar esse tipo de lição do meu trabalho. Eu preciso tirar, eu preciso enxergar um pouquinho, né, zoom out e olhar um pouquinho de estratégia por trás das coisas. Eu não posso ficar me abalando. Eu preciso ter uma visão um pouco mais fria, uma visão um pouco mais estratégica para que eu possa melhorar os meus resultados. Então, ser resiliente, superar os nãos, é algo fundamental dentro da nossa mentalidade para a gente poder ter um bom desempenho com vendas. Segundo ponto, autoconfiança. Gente, autoconfiança, gente, você precisa acreditar primeiro em você, segundo nos produtos. Como você acredita nos produtos? Você acredita usando. Por isso que sempre a gente vem aqui e fala, né, se você não consome todos os produtos da Hive hoje, tenha isso como meta de vida. Hoje consuma a maior quantidade possível que você puder, né? A maior quantidade possível que você puder é redundante, né? Mas consuma a maior quantidade que você puder. Por quê? Porque você vai ter uma confiança maior. Aquela venda do tipo, poxa, pode comprar, fica tranquilo, eu garanto para você. Esse tipo de fechamento, porque acaba sendo um fechamento, ele vai acontecer quando você confia. E se você não usa, como que você vai confiar? Como? Então é fundamental. E você pode reparar, muitas das vezes você vai estar fazendo o quê, pessoal? Você vai estar confiando, muitas vezes você vai estar vendendo mais o que você usa. É natural. Então, quanto mais você usa, mais você vende. É natural. Legal? E o terceiro ponto é algo que eu digo assim, né? Exige de você um nível de maturidade empresarial, que é o foco na solução. E quando a gente fala foco em solução, a gente consegue olhar em dois aspectos. O foco na solução é você olhar no foco da solução do cliente, ou seja, identificar o que aquele cliente precisa de fato para resolver o problema dele e ofertar para ele aquilo que ele precisa especificamente. E o foco na solução de você assumir o seu papel de empreendedor e entender que qualquer negócio no planeta Terra dá bucha. Legal? Você tem bucha, você tem problema. Gente, qualquer negócio no planeta Terra. Não é raiva, é tudo. Se abrir uma barraquinha de cachorro-quente, você vai ter problema. Se abrir qualquer coisa, você vai ter problema. Então, assim, eu falo isso porque aí já vem aqui um ajuste. Eu acho que também é um ajuste de mentalidade, né? Eu, particularmente, eu tenho pavor de, de condições, de situações que são superlativadas, ou seja, você superlativa aquilo para poder chamar a atenção, para poder tentar resolver. Isso aí me apavora. O que que eu quero dizer com isso, né? Aquela pessoa que me passa a mão no telefone e me fala assim: Canina do céu, nossa, eu tô com um monte de cliente fidelidade aqui que não recebeu o produto, que tá tudo atrasado. Meu pai amado, o que que eu posso fazer? Eu já não sei mais o que fazer, e bababá, bababá. Aí eu pergunto, tá, um monte quanto? Porque quando você recebe uma mensagem, imagina eu aqui, né? Recebo uma mensagem, eu tô com um monte. Eu falo, cara, caramba, um monte é 12.
15. Eu tô com um monte. Um monte eu falo, já lascou, velho. Paralisou o Brasil. Loucura. Já, o coração já bate, né? Descompassado já. Aí você fala assim, meu, mas um monte quanto? Ah, não, são os dois aqui. Pô, um monte. Então, assim, isso daqui eu acho que é um alinhamento legal da gente poder ter na nossa comunicação, porque no final do dia todos nós queremos resolver, perfeito? Tanto nós heads, quanto os embaixadores, quanto todo mundo que está aqui e faz um trabalho profissional. Só que esse pitch, né, essa pegada meio superlativa das coisas, nossa, eu tô com um monte de problema, tô com um monte. Cara, isso aí, na verdade, ele é um negócio que ele só estressa, perfeito? Ele só estressa. Então, joga num ponto de vista empreendedor. Ó, tem um problema aqui de um cara que mora lá na Pirapora do Bom Jesus, lá no bairro Sapaporinha de Bens a Deus, que, cara, só tem estrada de terra para levar. E aí, poxa, o produto dele tá atrasado, faz 10 dias, eles não encontram. Porra, gente, imagina essa condição, né? Tipo, imagina isso. Cara, a gente tem que entregar lá nessa paporinha de Bom Jesus, na estrada de terra. Você acha que é fácil? Então, assim, ter essa visão. Poxa, mas como que eu faço para poder passar por isso? Resolver o problema. Procura o suporte, busca tratar com o suporte, suporte não está conseguindo ajudar, procura um head, procura um embaixador e acima, escala o problema, mas saiba que teremos problemas. Se você não quer ter problema, não queira ser empresário. Não tem como, gente. A vida do empresário é resolver problema, tá? Essa é a vida. Legal? E aí, o que que a gente precisa? Precisa reprogramar algumas crenças, né? Reprogramar algumas conversas internas, né? Que, poxa, cara, nos denigrem. Isso é muito complicado, porque se a gente não reprograma isso, a gente não consegue avançar. Então, por exemplo, tem gente que fica falando, poxa, eu não sou bom em vendas. Tem gente que fica falando, poxa, mas as pessoas não querem comprar de mim. Ou se não, vender é difícil. A gente precisa tomar cuidado, né, com essa conversa interna, porque afinal de contas, a pessoa que você mais fala todos os dias é com você mesmo. E é natural, o que você fala com você mesmo, você acredita. Então, se você fica nessa murmuração, às vezes sem uma atitude focada, determinada para a solução, as coisas começam a se complicar. Aí você começa a abalar sua crença, abalar sua confiança, e aí começam as coisas a piorar mais ainda. Então o que que a gente precisa fazer, cara? A gente precisa entender, a gente precisa falar, poxa, eu aprendo todos os dias com a minha venda. Então as minhas vendas me fazem aprender todos os dias. Eu sei que existem pessoas que precisam dos meus produtos e eu posso ajudá-las. Então internalizar esse tipo de comunicação é algo poderosíssimo. Vender é um processo que eu domino. Se eu não domino, ou eu estou em constante evolução, estou em constante aprendizado. Então toma cuidado, né, com o que você fala para você mesmo. Porque isso é muito, muito, muito complicado, muito desafiador. Então o que que a gente precisa fazer? Todo dia eu busco me preparar mentalmente para poder começar o meu dia de vendas. Eu busco, sabe, internalizar e entender que, cara, vai ser, cara, pô, que seja um dia extraordinário, mas nada vai ser culpa minha. Eu vou exercer o meu trabalho de maneira profissional. Eu vou abordar as pessoas com confiança, porque eu sei que eu tô levando solução. Eu busco, né? E outra, toma cuidado para você não trabalhar sem acompanhamento numérico, porque tudo que é sem acompanhamento numérico é achismo. Às vezes você fala, pô, mas eu só vendo reskin. Legal, é porque para 20 pessoas você fala de reskin. Ah, ômega 3 eu tenho dificuldade. Por quê? Porque você vai falar de ômega 3 para duas. Aí não adianta você chegar e falar assim, ah, que você só vende reskin, sendo que você fala para 20 e ômega 3 você só fala para duas. Não tem como. É óbvio que você vai vender muito mais reskin do que você vai vender ômega 3. Tome esse cuidado. Então, olhe bem com carinho para a forma que você se comunica com você mesmo. E para que a gente possa encerrar, existem basicamente dois tipos de vendedores: o vendedor reativo e o vendedor proativo.
O que que o reativo ele faz, pessoal? Primeiro, ele espera que os clientes venham até ele. Ele espera. Ele reclama de dificuldades em vez de buscar soluções. E facilmente essa pessoa se desmotiva. Facilmente. Ela espera que alguma coisa vai acontecer. Ah, porque eu me tornei afiliado da Hive e agora alguma coisa vai acontecer. Não é assim, né? A gente sabe, temos toda a estrutura, produtos incríveis, maravilhosos, temos uma entrega, uma logística que entrega o Brasil inteiro, uma oportunidade de você vender dropshipping. Poxa, tem mil maravilhas dentro do nosso negócio, mas os produtos eles não falam e não andam. Seria maravilhoso se fizesse isso, mas não faz ainda. Então o que a gente faz? A gente não pode ser reativo. A gente tem que ser proativo. Então o que o proativo faz? Ele gera demanda e ele sempre está buscando novos clientes. Por que novos? Porque o processo de churn dentro do processo de vendas ele é natural. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma academia aqui em Campinas. A minha academia, todo mês tem aluno saindo. Todo mês. O que precisa acontecer? Todo mês ter mais aluno entrando. A venda é a mesma coisa. Todo mês vai ter gente parando de comprar de você. Mas o que qual é o segredo? Ter mais gente comprando. Gente nova. A pessoa que é proativo, o vendedor proativo, ele encontra estratégia para vender mais. Então, como que você pode vender mais? Porque às vezes você está tão preocupado, né? Você está tão atolado ali, digamos, no negativo, que você esquece. Porque quanto mais você usa da sua mentalidade negativa, você vai se atolando, você vai se, né, infelizmente ali nesse lamaçal, você esquece a sua faculdade criativa. Você deixa de criar, você deixa de imaginar, você deixa de pensar em possibilidades. Aí você perde muito tempo, poxa, onde você podia estar usando a cachola para algo do bem, algo bom e ter melhorar suas vidas, melhorar suas habilidades de venda. E essas pessoas elas mantêm também os proativos a motivação, independente dos resultados, independente dos desafios. Foi o que eu falei. Fossa é permitido você ir. O quanto tempo você passa lá é uma decisão sua. Que você decida não passar muito tempo por lá. Beleza? Vamos para os nossos desafios do dia, para a gente poder encerrar. Então, para você que é iniciante, eu quero que você hoje, né, escreva, né, uma base de 3 novas crenças que você quer implementar no seu cérebro, tá bom? No seu cérebro do amor. E você busque trabalhar dentro dessas 3 crenças hoje o dia todo. Então, coloca de papel de fundo do celular, coloca na geladeira, mas para que você consiga internalizar e tomar essa decisão de sair de dentro de si, aí dentro de você, um fênix maravilhoso, né? Uma fênix bravadora. Segundo, intermediário. Para você que é intermediário, eu quero que você tome 3 decisões, escreve 3 decisões que você vai implementar a partir de hoje para você ser mais proativo e não reativo. O que você vai fazer? Quero estratégia. A gente teve um treinamento maravilhoso no domingo que trouxe muita clareza daquilo que você tem que aplicar. E para você que quer o abelha rainha ou zangão, né, o nosso desafio final, hoje eu acho que todo mundo podia partir para isso, né, que é de fato, né, entrar em contato com 5 clientes. E é óbvio que tem gente aqui que vai entrar com 20, com 30, 40, 60, 80, 90, que vai aproveitar, vai vender muito, já está dando os passos, porque já sabe qual é o produto que vai ser promocionado, a linha que vai ser promocionada. Então, além de vender ômega 3, vai vender reskin, vai vender linha Hyper, já vai fazer, mexer o doce e fazer dessa semana uma semana de muita lucratividade, de muito resultado. Beleza? Combinado, pessoal? Então, vamos para cima. Desejo a todos vocês uma extraordinária terça-feira. Vamos trabalhar forte, vamos aproveitar essa semana de aniversário, vamos colocar dinheiro no bolso, vamos faturar, vamos lucrar. Beleza? Um beijo no coração, valeu. Tchau, tchau, fui. Valeu.